Agyanaatimirandhasya Gyananjanachalakayat Chakshurumilitan Yena Tasmahi Shri Gurave Namaha Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Gurur Sakshat Param Brahma Tasmahi Shri Gurave Namaha Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om. Ok, muito bom. Ah, quando a gente olha para o hinduísmo como um todo, o que se considera, o que chama de hinduísmo tradicional, e além de tradicional, por ter nascido naquela cultura, mas também de ortodoxo, por ainda manter conceitos e valores fundamentados na Índia antiga, na qual teve o seu apogeu ali, na qual nós chamamos de cultura ariana ou cultura védica. Hoje, esse hinduísmo ele se compõe de 6 escolas tradicionais ortodoxas, ou seja, maneiras de olhar para o divino. Por isso são chamados de darshanas. Darshana significa visão. Então, por exemplo, se a gente está na Índia e de repente alguém fala assim para você, olha, com licença, eu vou tomar um darshana dentro do templo. Significa que essa pessoa ela está entrando no templo para ver a divindade, porque ela vai olhar a divindade. Mas o darshan aqui é a visão no sentido de visão de mundo, visão divina. Como que nós concebemos Deus? Como que nós concebemos no que no Vedanta nós chamamos de verdade absoluta, né? Porque o que é verdade para mim não necessariamente é verdade para a Darielle, que não necessariamente é verdade para a Suzana. Porque o Júnior levanta a mão e fala: para mim, Deus é o sol. E a Darielle fala: para mim, Deus é a vida. E a Cairo fala: para mim, Deus é o amor. São verdades distintas, mas que podem estar atreladas a uma verdade maior. E essa verdade maior, no Vedanta, é chamado de verdade absoluta. Então, essa verdade absoluta, que vem a ser o centro da cultura antiga da Índia, dali se aflora, digamos assim, linhagens de pensamento. E as duas linhagens mais tardias ou menos antigas, porque tudo é antigo, vem a ser Sankhya e Vedanta. Sankhya, de maneira rápida, porque não é esse o assunto que eu quero falar, vem a ser uma abordagem empírica e analítica sobre a verdade absoluta, ou seja, compreender o divino através de uma teoria extremamente profunda e literalmente empírica, no sentido de entender o cosmo, a constituição do universo, um segundo. Entender como interage os elementos da natureza, ou seja, como que ar se mistura com terra, que se mistura com fogo, que se mistura com éter e que se mistura com água e junta esse corpo aqui. E como Purusha, ou a transcendência, ou o divino, entra dentro desse corpo e começa a atuar nesse corpo. E como acontece esse hibridismo? Porque se a gente olhar de maneira mais científica, o olhar ele não deixa de ser divino, gente. É muito interessante isso, porque observem, nós somos constituídos 70% de água, depois mais uma grande porcentagem de minério, que é basicamente osso. E aí depois a gente tem basicamente ali o trato intestinal. A gente tem o cérebro, que é uma massa cefálica. E aí você tem pensamentos, emoções e sentimentos, que você consegue observar isso. Não é assim? Então, quem é realmente esse eu que está aí dentro, que cuida de toda esse bio-universo orgânico? Porque você não pode considerar que o seu braço é o seu eu, que o seu intestino é o seu eu, que o seu cérebro é o seu eu e que as suas emoções é o seu eu. Porque se eu te dou 1 milhão de reais, você fica feliz. Se eu te tiro 1 milhão de reais, você fica triste. Se eu te dou
a pessoa amada, você fica feliz. Se eu te tiro a pessoa amada, você fica triste. Então, qual é o verdadeiro estado desse eu? Que ele é completamente vulnerável por uma condição que está acontecendo dentro desse bi-universo, na qual existe um centro ali, um ser central, que se mantém como um administrador de tudo isso. Então, a maneira como se concebe a alma ou Deus se dá como darshana dentro do hinduísmo. Então, o Sankhya vai olhar para essa verdade absoluta de maneira extremamente empírica, assim como o Vedanta vai olhar para essa verdade absoluta de maneira extremamente indagativa. Só que em algum momento, no decorrer e o desenvolvimento dessas maneiras de conceber a verdade absoluta, apareceu uma outra tribo, entre aspas, que é a tribo da galera que colocou a mão na cintura e falou: gente, isso é muito para mim. Num primeiro momento, porque eu não estou dando conta nem de sentar e ficar quieto, porque eu não consigo nem me concentrar nesses temas. Como que eu vou compreender esses temas tão profundos? Então, Kapila Muni, Muni significa sábio. Kapila, filho de Devahuti, que foi uma encarnação divina, trouxe a maneira de se pensar baseada nos Vedas, chamada Sankhya. Vyasa, que também não deixa de ser uma encarnação divina, se manifesta há 5.000 anos atrás e traz essa maneira indagativa ou filosofal, que é o Vedanta, para se compreender essa verdade absoluta. E quando a galera colocou a mão na cintura, entre aspas, que é a maneira como o Júnior se expressa para ficar didático para vocês, ok? E quando uma parte dessa galera espiritualista colocou a mão na cintura e falou: gente, para tudo que é muito para mim. São temas profundos e eu não dou conta nem de me manter concentrado nisso. E aí vem então Patanjali, ou seja, aquele que veio através da oração da mãe, que é Patanjali. E Patanjali, ele deixa então uma abordagem, ou um darshana, ainda mais superficial, digamos assim, no primeiro momento, que é, ó, já que você não dá conta de ir diretamente para temas profundos, porque o seu corpo está intoxicado, porque a sua mente ela está turbulenta, então fique com Ashtanga Yoga, ou Yoga numa abordagem didática técnica. Então, Sankhya, uma teoria empírica, Vedanta, uma teoria. Tô te vendo aí, Francisco, eu tô te vendo. Então, você tem Sankhya, uma teoria empírica, você tem Sankhya, uma teoria, o Vedanta, uma teoria indagativa e filosófica, e por fim, que é o último Darshana, entre aspas, o mais tardio, em torno de 2.000 anos atrás, que você vai ter Yoga de Patanjali, que é uma teoria extremamente prática. Como Patanjali coloca no verso 28 do segundo capítulo, Yoga Anga Anushtanat, ou seja, essa disciplina no yoga, quando levada a sério, ela vai trazer purificação. E essa desintoxicação gradualmente vai te dar condição para ir para temas mais profundos. E o responsável, um dos grandes responsáveis do Vedanta, apesar do Vedanta ter em torno de 5.000 anos, mas no século VIII a gente teve uma grande personalidade, que ele também é tido como uma encarnação divina, não tão grande quanto Vyasa. Enfim, não quero ser tão técnico, porque isso aqui não é um estudo de Vedanta, mas Vyasa é chamado um Lila Veshavatara, que é realmente um avatar da divindade. A verdade absoluta desce. Shankaracharya é considerado um Shakti Aveshavatara. Ele não é Deus, mas é uma alma como nós, mas ele foi empoderada pelo Avatara Supremo para poder, para manutenção do Dharma. E Shankaracharya, que é uma grande personalidade do Vedanta, no século VIII, dentre os seus muitos escritos, ele deixou um escrito importante, de 29 versos, chamado Yoga Taravali. E esse escrito chamado Yoga Taravali, que é bem difícil de acessar, não é um livro fácil que você compra. Existe, eu tenho 3 versões desse livro até, mas não é algo simples, vai ser difícil achar na internet.
Mas enfim, talvez vocês achem no Google alguma coisa. Mas o ponto é que no Yoga Taravali é um livro distinto dos textos que o Shankaracharya deixava, porque nesse livro Shankaracharya fala sobre técnicas psicofísicas respiratórias. Esse texto ele é considerado de 29 versos, apenas. E a invocação desse texto vem a ser Om Vande Gurunam Charanaravinde Sandarshita Swatma Sukhavabodhe Nishreyase Jangalikayamane Sansara Hala Hala Moha Shantyai Abahu Purushakaram Shankat Chakrasidharinam Sahasra Shirasam Shvetan Pranamami Patanjalin Om Shanti Shanti Shanti. Essa é a métrica que os Brahmanas cantam esse mantra quando eles invocam Yoga Taravali. Por quê? Porque Shankaracharya, como estava transitando num darshana que não era dele, entre aspas, porque Shankaracharya era um representante do Vedanta, Shankaracharya ele respeita o pai do yoga, uma vez que ele ia entrar em processos técnicos do yoga, como bandhas, asanas e pranayama. E aí ele faz um poema de reverência a Patanjali. E o Patabi Joyce, sendo um Brahmane, ou seja, um intelectual, sacerdote da tradição ortodoxa do Vedanta, também o Patabi Joyce organiza para nós praticantes fazer uma reverência a Patanjali antes de começar a prática, para que a gente possa, não no sentido dogmático, mas para que a gente possa santificar a nossa prática, para que a gente possa elevar a nossa consciência para um lugar de entendimento de que essa prática não é uma prática física, mas um ritual iógico que vai te dar uma condição para que em algum momento você acesse a verdade absoluta, porque o yoga é um darshana, do Shat Darshana, das 6 escolas tradicionais. Então, se yoga é darshana, significa que yoga é uma maneira de olhar e conceber a verdade absoluta. Então, de uma maneira mais puritana, a proposta de praticar yoga é utilizar do yoga para um caminho de autoconhecimento, para que você possa ver cada vez mais a verdade absoluta, ou no popular, Deus. Então, o motivo pelo qual nós cantamos o mantra de invocação é porque nós elevamos a nossa consciência para que a gente possa assentar a nossa consciência no sagrado e inserir os asanas dentro de um ritual que tem uma proposta maior. Enfim, tem um filme chamado Breath of the God, ou The Gods. Eu não sei se vocês acham no YouTube, eu não sei qual plataforma tá, que é um documentário sobre Krishnamacharya. Só que existe um livro do Krishnamacharya que não foi ele que escreveu, que foi tem no Aquarius, ok? No streaming Aquarius, é muito bom. Obrigado, Lari. Nesse filme fala sobre isso, mas tem um livro chamado The Yoga of Yogi, que é a Yoga do Yogi, que é um dos livros que o filho do Krishnamacharya escreveu sobre o pai, que é muito bom, por sinal. E nesse livro, Krishnamacharya fala: a prática de asana, ela só se estabelece como yoga quando, primeiramente, ela é feita como consequência de canto de mantras, pranayama e depois asana. Então, mesmo, e tem um outro livro chamado Ashtanga Yoga Traditional of Mysore, que é o Ashtanga Yoga tradicional que vem de Mysore. E nesse livro também se descreve como é a maneira tradicional de praticar asana de acordo com Mysore no sul da Índia, que vem a ser primeiro senta e canta mantras, depois faz pranayama e depois pratica asana. E o Ashtanga Yoga de Patanjali se manteve, acreditem isso, é sério o que eu vou dizer. O livro Yoga Sutra ele se manteve por mais de 1000 anos escondido, porque não era escrito, era via oral de acordo com a tradição. Em algum momento, esse legado de Patanjali ele foi sugado
pela tradição ortodoxa da Índia, dos Brahmanes de casta, que é a classe sacerdotal, e eles não soltaram esse conhecimento para classes que eles consideram inferiores. Foi a partir do início do século XIX que linhagens, e principalmente Krishnamacharya, começaram a abrir esse conhecimento e imprimir, literalmente, letrar esse conhecimento. E aí hoje a gente tem o Yoga Sutra de Patanjali como um texto acessível, mas esse conhecimento vinculado ao Yoga Sutra, e principalmente o conceito de Ashtanga Yoga, passou mais de 1.200 anos completamente guardado, e ele era cantado só dentro dos rituais bramínicos dos templos. E isso não é o Júnior falando, tá? Eu, modéstia à parte, me considero um pesquisador e eu tenho bastante material. E eu tenho a graça que a minha professora de Yoga Sutra na Índia é uma pessoa que tem bastante bagagem. Então, eu leio isso, eu já levei isso para ela, isso foi adoçado por ela, Jayashri. Então, o que eu estou falando é verdade, ok? Então, esse conhecimento que hoje é popular, ele se manteve secreto por muitos anos. Por isso que os primeiros praticantes de Hatha Yoga são chamados Natha Yogis. Natha significa guardião de conhecimento, aqueles que faz do conhecimento algo secreto. Tem um verso da Gita, segundo verso do nono capítulo, Radha Vidya Radha Guhyan Pavitrani Danutaman, Pratyakshavagamandharmyan Susukan Kartunavyayana. Krishna fala, Arjuna, você precisa entender que esse conhecimento que eu estou te dando, ele é o mais secreto de todos os segredos. Radha Guhyan. De tudo que é secreto, de tudo que é segredo nesse mundo, isso é mais secreto. Radha Vidya, Vidya conhecimento, Radha rei, e é o rei da educação. Por quê? Porque é um conhecimento que dá o acesso direto ao que falta no mundo. O que que falta no mundo? Hoje a gente tem tecnologia de ponta, facilidades, a gente tem tudo, concorda comigo? E ainda assim a gente está se matando, a gente está doente psicologicamente, doente emocionalmente, fazendo guerras e por aí vai. Porque existe algo essencial que se falta de acordo com a visão ancestral, que é o conhecimento secreto, que vem a ser literalmente o conhecimento atômico, que é o que gere, o que traz energia para Atma. É um conhecimento metafísico que vai falar sobre o quantum. Qual é a essência do quantum? A gente tem hoje Amit Goswami, que é um grande PhD em filosofia, em ciência quântica, né? Física quântica e também um mestre inserido dentro da cultura tradicional ortodoxa da Índia, que ele vai abordar muito sobre isso. Você tem vários livros dele em português, ele já veio várias vezes para o Brasil, e na verdade ele vem anualmente para o Brasil. Ele já tem uma certa idade, mas ele tem bastante saúde ainda. Enfim, então o ponto é que a gente percebe que existe na visão ou na abordagem dos mestres um cuidado para que esse conhecimento ele não se mantenha na camada mais superficial. Porque o que eu mais me deparo, principalmente com praticantes de Ashtanga, é: não estou bem porque minha prática não está bem. E aí eu vejo que é preciso haver uma reflexão para que a gente compreenda sobre qual é o ideal dessa prática. Uma prática perfeita ou uma prática possível? E aí a gente percebe que o ideal dessa prática é muito mais ser uma prática possível do que uma prática perfeita. Porque a perfeição dessa prática, fundamentada mesmo pelas referências da onde sai essa prática, não é a perfeição plástica ou performática, e sim lidar com o que é possível hoje, porque é ali que reside o grande trabalho de autoconhecimento. Porque acredite, o dia que você faz tudo e o seu corpo está bem, o seu ego ele cresce mais e você perde a oportunidade de ir para dentro.
O dia que você faz menos porque você se frustra é o dia que o seu ego se identifica menos e você tem mais oportunidade de lidar com o que realmente está ali se aflorando em Não você. estou aparecendo. Ó. Entende? Então, eu passei muitos anos porque eu vou criando termos para poder dar acesso didático para vocês. Aí eu passei muitos anos falando de prática afetiva, que é reflitam o que vem a ser uma prática afetiva. E agora eu tenho pensado sobre prática possível. O que realmente é uma prática possível, para que você exclua a prática performática, porque acredite, a dualidade ela está presente nesse mundo. Ontem eu comi uma pizza muito boa. Aí hoje, para praticar de manhã antes de dar aula, eu lembrei da pizza constantemente. Mas a minha lembrança e a minha relação com a pizza de madrugada de hoje não foi a mesma lembrança e emoção com a pizza quando eu estava comendo ela ontem. Aí eu estava praticando hoje pensando, incrível, né? Como o mesmo objetos dos sentidos, que é a pizza, me traz sensação boa e sensação não boa. É incrível como a dualidade ela está intrínseca nesse mundo. Então a prática possível ela é muito mais iógica do que a prática performática ou a prática perfeita, porque a prática perfeita ela não vai te dar uma condição de introspecção, reflexão e lidar com o que realmente está em você. Mas a prática possível, o que é cabível hoje, eu sei que é desconfortável, mas você vai ter que lidar com isso. E aí é ali que o yoga acontece. Tem um pocket do Patabi Joyce chamado Surya Namaskara, que é um livreto, mas tem umas 20 páginas lá. E na introdução, que deve ter umas 4 páginas, mas é um livro pequeno assim, né? Não é de muito volume, mas ali o Patabi Joyce fala sobre a relação de saudação ao sol de 9 vinyasas e 17 vinyasas, ou seja, esses asanas da saudação ao sol, com a liturgia, o Jagya, de literalmente adoração ao sol dos Brahmanes. É muito interessante isso. E aí é incrível como ele deixa muito claro lá que todo esse movimento de asana que a gente faz todos os dias, ele gira em torno de um ritual ancestral de adoração ao sol que vincula o yogi com o entendimento de que o sol é o olho de Deus. É o verso 15 para Lari aí, que agora também é Vaishnava, o verso 15 do Sri Upanishad, uma das Upanishads, que é uma das essenciais, a Shri, por isso é grande Upanishad. A invocação da Shri Upanishad é um mantra muito conhecido, né? Om Purnana da Purnaidan Purnat Purnano Dachyate Purnasya Purnana Daya Purnan Nivava Shishyate. Mas o verso 15 da Shri Upanishad, e aí Vyasa fala que o sol é o olho de Deus. E o yogi olha diretamente para Deus através do canto do Gayatri. Om Bhurbhuvat Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Dhyo Nah Prachodayat. Enfim, então o yoga nos primórdios era o canto do mantra Gayatri. Ok, pessoal, pode ser por hoje. Muito bom tê-los. Pessoal aí de Florianópolis, estou muito animado em vê-los. Muito obrigado por participarem. Camila e Diego, como sempre, muito queridos, sempre organizando assim eventos maravilhosos. Sou muito grato a vocês. A Ju de Cabo Frio, com a Sanga de Cabo Frio também. A Lari com a Sanga de Blumenau. A Carla querida. Ô Carla, segunda eu chego. Eu olhei para você, eu fiquei morrendo de saudade do Chala, grande parceira de jornada. Tanta Também tô gente, com não vou falar os saudade. nomes para não faltar ninguém. O André e companhia com a Sanga de Curitiba, as Sangas reunidas. Quem sabe um dia eu realizo meu sonho de conseguir juntar todo mundo num lugar só, né? Quem sabe?
Ok, gente, muito obrigado pela atenção. Ó, um abraço em todos. Marilene, filhão, um abraço aí em vocês. Até logo. Namaskar.